Terras raras, nem tão raras, e que fazem o mundo olhar para o Brasil. Elementos de terras raras são fundamentais na corrida pela liderança científico-tecnológica, algo que vem crescendo progressivamente nos últimos 15 anos. Com a segunda maior reserva declarada do mundo, atrás somente da China, o país ainda extrai pouco e, consequentemente, exporta pouco desses materiais, o que atrai o interesse de potências como Estados Unidos e União Europeia. E pode colocar o Brasil no centro de uma disputa geopolítica. Esses elementos são essenciais na produção de tecnologias como smartphones, carros elétricos, painéis fotovoltaicos, turbinas eólicas, sistemas de defesa e inteligência artificial. Os olhos estrangeiros, portanto, avistam o Brasil com a mesma euforia do empresariado que corre atrás dos metais. Mas isso se traduz mesmo em potencial econômico para o Brasil? Que rumo o país deve tomar na exportação ou mesmo na preservação desses elementos? E isso também pode prejudicar biomas e os brasileiros que vivem em áreas lotadas de terras raras? E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu me conecto com Berlim para conversar com a minha colega de DW, a repórter Heloísa Traiano, que recentemente fez reportagens sobre esse tema que podem ser acessadas no site da DW Brasil. E também um vídeo que pode ser visto no YouTube ou no Instagram. As terras raras são basicamente 17 elementos que estão na tabela periódica e sempre juntos na natureza. Esses elementos são conhecidos há mais de 200 anos pelos cientistas e são essenciais para a produção de tecnologias como o smartphone e os painéis fotovoltaicos. O Brasil chama atenção por ser o segundo país com maior reserva de terras raras declaradas, com 21 milhões de toneladas. A liderança é da China, com 44 milhões, e fecham o top 5 a Austrália, já bem abaixo, com pouco mais de 6 milhões, Rússia com 3,8 milhões e Vietnã com 3,5 milhões. Heloísa, obrigado por participar do DW Revista, e eu queria saber por que as terras raras ou os elementos de terras raras são motivo de disputa. Bom, é claro que basicamente tem a ver com a questão dos produtos, que ela serve de base para a produção, principalmente em relação à tecnologia. Então, qual é a importância delas para um país, a exemplo do Brasil? As terras raras, elas são hoje disputadas no contexto de uma espécie de corrida planetária por liderança científica e tecnológica. Ou seja, vários países querem se posicionar na dianteira daquelas que parecem ser as tendências do futuro que conferem poder econômico e político. Bom, isso é o caso quando a gente fala de garantir acesso a matérias-primas ou recursos que são lidos como cruciais para as economias, ou então que estão sujeitos a variações importantes de abastecimento. E as terras raras, elas entram justamente aí. Elas são fontes de recursos minerais que, na verdade, já foram descobertas lá na Suécia do século XVIII. Só que a percepção delas como um recurso estratégico vem aumentando, de fato, nos últimos 15 anos aí. E isso porque elas são essenciais para produzir várias tecnologias que hoje estão muito em voga, não só aqui entre nós, enquanto cidadãos, mas como também estão no radar dos governos. E a gente está falando de smartphones, carros elétricos, turbinas eólicas, sistemas de defesa. Então, existe uma percepção, sobretudo em potências mundiais, de que é necessário garantir o acesso a essas reservas e desenvolver as cadeias produtivas delas. Além disso, no cenário atual, o aspecto mais importante, na verdade, parece ser o geopolítico. Isso porque hoje a China detém cerca de metade das reservas de terras raras do mundo, extrai 60% delas e refina cerca de 90%. E aqui, por refinamento, a gente quer dizer transformar as terras raras em recursos úteis para a indústria. Isso cria, claro, uma sensação de urgência, sobretudo nos Estados Unidos e também na Europa, de reverter esse quase monopólio da China. A questão é que a China fez uma decisão estratégica de apostar nesse setor há cerca de 3 décadas. E por isso começou a procurá-las, encontrá-las e explorá-las de forma intensa. Hoje, inclusive, essa é uma das alavancas que permite à China ocupar uma posição de liderança na produção e exportação de tecnologias para a transição energética, como, por exemplo, os painéis solares, os carros elétricos. Quando um país detém de forma tão importante
importante esses recursos e a sua cadeia produtiva, é claro que a percepção de vulnerabilidade dos outros países tende a aumentar, principalmente entre aqueles que têm relações atravessadas por rivalidades ou animosidades, nesse caso com a China. Por exemplo, isso cria margem para que a China eventualmente possa controlar os preços, né, ou o abastecimento de determinados países, quando a gente está falando de recursos essenciais como as terras raras. E onde que o Brasil pode ganhar com as terras raras? O Brasil entra nessa história porque hoje se sabe que o país tem pelo menos metade das reservas declaradas chinesas. Ou seja, é aquele que parece ter mais condições de competir com a China. Mas a gente conversou com o Serviço Geológico do Brasil e existe uma explícita expectativa ali de que as reservas brasileiras possam superar as chinesas em alguns anos, havendo, claro, a pesquisa e o investimento para isso. E com isso começam a emergir imaginações de um Brasil alçado a uma nova posição geopolítica, sendo um fornecedor global de mais de um tipo de recurso estratégico. Mas é claro que isso tem que ser colocado dentro das devidas proporções, porque apesar de uma grande euforia dos mercados, esse setor não é lá tão grande, tanto em comparação com o total da mineração brasileira, quanto com o total da economia brasileira, claro. E onde pode perder e o que significa, afinal, explorar terras raras? Uma das grandes preocupações que a gente não pode marginalizar nesse debate é o impacto social e ambiental da extração das terras raras. Porque as consequências negativas para os ecossistemas e para as populações sempre acontecerão, mesmo que elas possam ser eventualmente minimizadas com determinadas medidas. No ano passado, por exemplo, uma investigação da Repórter Brasil reportou que 41 territórios quilombolas ou terras indígenas ou unidades de conservação estavam sobrepostos a áreas onde tinha alguém pedindo autorização do Estado brasileiro para procurar terras raras, porque tem indícios de que elas possam estar ali, né? E isso acontece inclusive na Amazônia Legal, muito embora as principais reservas do Brasil, que se conhecem hoje, estejam na Bahia, em Goiás e em Minas Gerais. Lembrando aqui, né, Heloísa, que a Amazônia Legal é uma extensa área que abrange 9 estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e um bom pedaço do Maranhão. Te pergunto, por que o Brasil não extrai e, consequentemente, não exporta tantos elementos de terras raras? O Brasil pouco extrai, de fato, essas reservas. Hoje só tem uma mina ativa com produção em escala industrial. E mesmo as exportações recorde que a gente tem hoje continuam modestas. Além disso, o Brasil não refina nada do que extrai. E são vários fatores para explicar isso. Um deles é que esse ainda é um mercado pequeno mundialmente, sobretudo fora da China e da Ásia. Não existe uma vasta cadeia produtiva no Ocidente que extraia e refine esses elementos. E a avaliação dos especialistas que a gente ouviu é que hoje não existe demanda suficiente para o Brasil extrair e transformar todas as suas reservas oficialmente conhecidas. Mas também existem outras explicações. O Brasil está agora tendo as discussões políticas em vários níveis, inclusive no Congresso, sobre como expandir e incentivar esse setor. E investimento e tecnologia são outras duas necessidades que vêm com isso também. Muito embora uma das vantagens das reservas brasileiras seja justamente a presença do que se chamam depósitos de argila iônica, que, para colocar numa linguagem bem simples mesmo, permitem ao Brasil extrair as terras raras de forma relativamente fácil e barata. Porque a grande dificuldade da extração das terras raras, tradicionalmente, é encontrar depósitos que sejam economicamente viáveis. E é por isso que elas, na verdade, são chamadas de terras raras. Não porque elas sejam, de fato, muito raras no mundo, mas porque pode ser desafiador achar as condições certas para fins comerciais. No caso do Brasil, hoje um pouco menos de 1/3 do território foi estudado, com o nível de detalhamento necessário pelo Serviço Geológico do Brasil. Então a gente ainda tem essa tarefa pela frente, né? O avanço nesse mapeamento geológico. E tem previsão para quando a disputa pode começar a pegar fogo para valer, principalmente em relação ao Brasil? Prever o futuro sempre entra no ramo da especulação, né? E essa especulação, na verdade, fala bastante a natureza da questão para a qual a gente está olhando aqui. De um lado, a gente tem a Agência Internacional de Energia, que prevê que, se as condições atuais forem mantidas, a demanda poderá crescer em 1/3 até 2030. Isso depois de ela já ter dobrado de 2015 até agora. De outro lado, alguns especialistas argumentam que simplesmente não dá para prever
entender qual vai ser a demanda das grandes potências no futuro, como os Estados Unidos e a União Europeia. Porque, claro, a gente está falando de cadeias de produção inteiras, que, portanto, estão sujeitas a dinâmicas complexas. Sobre o Brasil, o que a gente sabe é que a reserva conhecida de terras raras tem aumentado e deverá continuar a crescer. E também que, em 2023 e em 2024, os pedidos de autorização para procurar terras raras explodiram no Brasil. Para você ter uma ideia, Guilherme, nesses 2 anos foram 1.662 pedidos protocolados, em comparação ao total de 250 pedidos entre 1975 e 2020. Olha o tamanho dessa diferença. Então, segundo o Serviço Geológico do Brasil, a gente está hoje vivendo esse momento de expansão e desde 2025 teve um recuo, desses pedidos, mas o motivo disso é o fato de que hoje o foco repousa na maturação desses projetos. Falando em expansão, Heloísa, tem a possibilidade de o Brasil, que hoje tem a segunda maior reserva de elementos de terras raras no mundo, passar a China. Tem alguma previsão nesse sentido? O que os especialistas explicaram pra gente é que, hoje em dia, o Brasil vive um momento em que os geólogos estão, a todo tempo, procurando e encontrando novas terras raras. Só que, para a gente ter um mapeamento definitivo, é preciso estudar em mais detalhamento o território brasileiro. Então, isso depende de pesquisa, depende de investimento. Então, são muitos fatores envolvidos nisso e não dá pra gente fazer uma previsão exatamente hoje. Mas existe sim um discurso otimista do governo brasileiro de que, em alguns anos, essa reserva brasileira poderia ultrapassar, sim, a reserva chinesa. Bom, e onde é que o empresariado entra nessa história? E seriam empresários brasileiros ou estrangeiros, Heloísa? Então, diante dessa perspectiva de aumento da demanda, existe uma certa corrida entre empresários da mineração para se posicionar vantajosamente no mercado brasileiro. E isso vem, inclusive, de empresas estrangeiras e também de governos que expressam um interesse cada vez maior nas reservas do Brasil. A gente conversou, por exemplo, com um empresário australiano que diz ter grandes expectativas para um novo projeto em Caldas, em Minas Gerais, com ambições de exportar para o mundo todo. Perto dali, em Poços de Caldas, outra empresa australiana também tem um projeto. E isso se soma ainda a empresas de outros países, como o Canadá e os Estados Unidos. Além disso, os preços das ações das empresas que investem na mineração de terras raras vêm disparando. Nos últimos 12 meses, essas ações de algumas empresas que a gente olhou chegaram a subir até 122%. Então, o que a gente vê hoje é que esse é um movimento que ultrapassa o contexto, da economia brasileira e poderia estar inserindo o Brasil num nicho realmente internacional. Para encerrar, Heloísa, conclusão, o Brasil ganha ou perde com a extração e exportação de elementos de terras raras? Essa é a pergunta de $1 milhão. De um lado, a gente tem muita expectativa econômica e política. Para alguns especialistas, a lição de casa do Brasil hoje é justamente encontrar o ponto certo para se posicionar nas cadeias produtivas associadas às terras raras. E com isso, agregar o máximo de valor possível para a economia brasileira. A preocupação de quem defende isso é evitar que o Brasil se limite a um papel de exportador de commodities. De outro lado, a gente tem comunidades temerosas com os impactos sociais e ambientais, que podem advir de uma outra forma de exploração de recursos brasileiros. E isso vem somado ao peso das incertezas num mercado ainda muito novo. Então aí a gente tem várias vozes que apontam para a importância de evitar repetir erros do passado, em que a exploração das matérias-primas brasileiras aumentou desigualdades e injustiças, para que esse nicho possa servir a uma transição energética justa, porque, no fim das contas, as terras raras são apontadas como uma das forças que podem fazer o mundo avançar numa necessária descarbonização. Tem essa euforia toda na imprensa e no mercado, nos mercados e nos lobbies, nos empresariados, mas isso precisa ser contrabalanceado, com um pouco do choque da realidade, com o que isso traz de consequências para um projeto de país, etc. A edição dessa semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado a Heloísa Traiano pelas informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube.
A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final e a coordenação são do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.